O repórter André Hernan está na redação da Globo em São Paulo e traz informações de bastidor aqui do Corinthians. Fala, Xará, bem-vindo. Tudo bem, Xará? Abração para você, para todo mundo aí. Vamos considerar que pode chegar, seria o Luan ou não? Esse Luan poderia ser um que vai chegar, já que ainda não foi o Luan que o torcedor do Corinthians espera? Claro que tem a questão do Roger Guedes, mas primeiro eu queria falar sobre o Luan. Eu andei conversando com algumas pessoas que trabalham com o Luan, e assim, o que me disseram do outro lado da linha foi assim, ó, pode falar, o Luan tá muito incomodado, não foi dessa maneira, mas assim, tá pé da vida. Não entrou ontem, vem trabalhando, vem treinando. Na semana passada ele teve uma reunião tete a tete com o Silvinho, foi considerada uma reunião assim muito legal, muito produtiva, porque o Luan ouviu do Silvinho que a comissão técnica está olhando o trabalho dele, está olhando o treinamento dele, que aliás tem sido muito elogiado nos bastidores do clube. Tanto que o Renato, antes de estrear, estava trabalhando no time reserva, e Luan e Renato, segundo o Luan, é uma outra situação jogar com um jogador com essa qualidade, dá uma outra dinâmica. Então, o Luan criou uma expectativa de que ele entraria nesse jogo contra o Ceará. Não entrou, ficou muito incomodado. A direção do Corinthians, e evidentemente eu fui falar com alguns dirigentes do Corinthians, receberam da seguinte maneira: que bom que ele está assim. Se tivesse acomodado, aí sim seria um motivo de muita preocupação para a direção do Corinthians. E o Luan, pelo que eu pude apurar também, que é algo que é muito importante falar isso para o torcedor, porque muitas pessoas podem pensar, o Luan está sentado lá, treina, vai embora, recebe o salário e está tudo bem. O Luan contratou nutricionista, uma endocrinologista, um preparador físico, está cuidando do sono, então ele está assim, uma espécie de se reinventando. Acaba o treinamento, vai para casa, faz esses trabalhos, a questão de equalizar o sono é importante, dormindo mais para recuperar melhor a questão física, a musculatura. Então, assim, é um Luan que está fazendo algo que ele nunca fez na carreira, né? Então, assim, é uma tentativa dele se resgatar, dele se reinventar, e quem sabe quem ganha com isso é o Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves não quer colocar o Luan para vender, não quer negociar o Luan, porque ele, Duílio, acredita bastante no futebol dele. Agora só falta ter a oportunidade. E sem dúvida, né, André e amigos, com um time com a melhor qualidade, o Luan pode ser que seja aquele Luan que a gente sempre teve a expectativa, né? E também porque nesse momento do Luan reserva do Corinthians, o Corinthians não consegue recuperar nem parte do investimento feito nele, que foi de aproximadamente 26 milhões de reais. Ontem o Silvinho colocou 4 jogadores no jogo, tem direito a 5, colocou 4. Além do Renato Augusto, entraram o Matheus Vital, o Marquinhos e o Xavier. O Luan ficou no banco. E quando você viu a conta ali dos 392 minutos, é o seguinte: o último jogo de que ele participou foi contra o Atlético Mineiro, mas ele entrou aos 43 do segundo tempo. Aí ele ficou 102 minutos no banco contra o Cuiabá, 94 contra o Flamengo, 99 contra o Santos e agora os 97 contra o Ceará. 4 jogos nos quais ele não saiu do banco. E claramente ele é um jogador hoje que está abaixo de muita gente, inclusive do Matheus Vital, para jogar no meio campo. Mas e sobre o Roger Guedes, Xará? Tem essa possibilidade de vir mais um jogador ainda para o Corinthians? É a pergunta, né? E o Roger Guedes, né? A pergunta que a gente mais ouve aí nas redes sociais. A questão está muito próxima, assim, de acontecer essa rescisão de contrato com o time chinês, né? O Shandong Luneng. Já está na parte final, só falta aquele documento dizendo ok para rescisão. E aí o Corinthians já tem um acerto com o Roger Guedes, já tem uma coisa muito bem encaminhada. Aí seria a parte final do acerto com o Corinthians. Não dá para cravar que o Roger Guedes vai rescindir com a China e já é jogador do Corinthians. Ainda tem alguns detalhezinhos para serem acertados. Tudo depende da rescisão de contrato. Mas a questão toda dessa rescisão é que assim, o Shandong Luneng é um time lá na China que trabalha como uma espécie de estatal. É tudo muito burocrático, é tudo muito cuidadoso, né? Por exemplo, Roger Guedes quer rescindir o contrato. Vamos bater um e-mail, mandar para o financeiro. O financeiro rebate para o jurídico dá uma resposta, vai para o presidente do clube, depois manda para a comissão técnica, ou seja, é um sistema um pouco burocrático que leva tempo, mas já há algo muito avançado e que deve acontecer essa semana.